Shalom, shalom, bom dia. Que o Eterno te abençoe nesse dia, amém? Nós estamos começando a live, nós começamos às 9 horas. Oi, Dani, shalom, bonita, seja muito bem-vinda. Se você puder clicar no coraçãozinho, encaminhar para uma amiga. Vocês estão me ouvindo bem? 2 minutinhos e a gente já começa. A gente costuma começar em seguidinha, tá? Perfeito. Aleluia. Shalom, Dani. Shalom, Andréia. Quem for entrando, vai cumprimentando os irmãos. Quem for entrando, vai cumprimentando, vai falando shalom, vai declarando a bênção do Eterno. Shalom, Mila. Geralmente, às quartas-feiras, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, nós, pela graça e misericórdia do Eterno, viemos aqui para trazer o ensino da palavra. Amém? Toda quarta-feira, você que tem disponibilidade de ver ao vivo, né? Entre. Inês, eu não recebi o link, não recebi a informação. Entra no nosso perfil, Inês, esse Inês esquisito aqui, Inês M07, Inês M07. Amém? Shalom, Ju! Quanto tempo, bonita! Shalom, Arlete. Shalom, Adriana. Shalom, shalom. Quem puder clicar no coração, quem puder chamar uma amiga, um amigo. Hoje nós vamos falar dos tempos e das estações bíblicas. Nós vamos falar dos tempos e das estações. Deixa eu pegar aqui a palavra do Eterno. Nós precisamos andar nos tempos bíblicos, porque quando nós andamos de acordo com a palavra, nós estamos dentro do sistema do Criador, dentro da estrutura, do padrão que o Criador criou. Quando nós andamos em tempos contrários, né, aí a gente pode usar uma analogia bem simples, é como se nós estivéssemos nadando contra a maré. Porque nós somos seres espirituais, nós somos seres celestiais, então nós devemos andar de acordo com o padrão do céu. Então, quando nós andamos em tempos bíblicos, nós estamos manifestando a fluidez espiritual. Quando nós andamos em um tempo que é contrário àquilo que o Criador determinou para nós, nós podemos ter alguns desafios que poderiam ter sido evitados, algumas situações que poderiam ser evitadas. Então, quando eu e você entendemos os tempos, quando eu e você entendemos as estações, entendemos as ações do nosso adversário, do adversário da nossa alma, nós podemos compreender qual a melhor estratégia, qual a melhor ação que devemos tomar diante de cenário, seja positivo ou negativo. Então, hoje no nosso ensino, nós vamos falar do 9º mês. Amém? Aleluia. Aleluia. Shalom, Gláucia. Shalom, Grace. Shalom, Rose. Aleluia. Shalom, Elza. Vamos lá, então? Nós temos inúmeras passagens que falam do 9º mês. Quem está me ouvindo bem, digita aí para mim, por favor, 9º mês. 9º mês, nós estamos no 9º mês bíblico. Aleluia, vamos orar? Quem for entrando, digita 9º mês, digita Shalom, Shalom, Isa.
Shalom, Dona Islaine. Shalom, Dona Elza. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno nos abençoe, amém? Que o Senhor resplandeça sobre nós o rosto dele, nos dando a graça, nos dando a misericórdia, nos dando o poder que ele tem para nós. Shalom, Dona Rose. Digita aí, 9º mês, o mês da bênção, 9º mês, o mês do arrependimento, 9º mês, o mês da confiança. O que você precisa ter no Criador nesse 9º mês? Confiança? Você precisa de bênção? Você precisa estar mais conectada com o Eterno? Quando eu entendo a ação, eu me movo de acordo com a palavra, amém? Então vamos lá, vamos orar? Paizinho, obrigada, Pai, por este tempo. Nós estamos no 4º dia, Senhor. E no 4º dia o Espírito do Conselho se manifesta. Que eu e as minhas irmãs que estão aqui agora, que nós possamos ter o conselho do céu. Ou seja, o direcionamento do céu para sermos guiadas no nosso trabalho, na nossa casa, no ministério, nos negócios, nos projetos. Para que a tua verdade seja estabelecida na nossa casa, na nossa família, no ambiente onde o Senhor nos colocar e para onde o Senhor nos guiar. Senhor, seja conosco nesse 4º dia, seja conosco neste tempo, que nós verdadeiramente possamos descansar em Ti para que a Tua vontade e a Tua verdade seja estabelecida em nós. Que nós a cada dia possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Fala conosco nesta manhã e nos instrui na direção que o Senhor deseja para cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Quando a gente fala de tempos e estações, nós precisamos entender que cada tempo, cada estação vai carregar uma informação. Cada tempo, cada estação carrega uma informação. E a informação dos tempos e das estações traz para mim um sinalizador de qual ação eu devo executar. Então vamos lá. Eu comecei a nossa live falando que nós estamos no 4º dia. Perfeito. 4º dia, um tempo. Um dia, um tempo. 7 dias, outro ciclo de tempo. 30 dias, outro ciclo de tempo. 90 dias e assim sucessivamente. 90 dias, 180 dias, 365 dias. O mundo é regido por tempos, por estações. E quando eu entendo que existe um tempo de governo dentro de um tempo, eu começo a exercer aquilo que o Pai deixou muito claro para a minha vida e descendência, de acordo com Gênesis, lá no verso 26 do capítulo 2, se eu não estou enganada. Verso 28, perdão, onde o Senhor deixa claro: cresça, multiplique, governe. Nós devemos crescer em todas as áreas. Nós devemos multiplicar em todas as áreas. Nós devemos frutificar em todas as áreas. Nós devemos governar todas as áreas da nossa vida. Amém? Shalom, Jana, é a primeira vez, seja muito bem-vinda. Shalom, Deusuleide. Shalom, Jaque. Oficina, Shalom, oficina. Seja muito bem-vinda, Shalom, Aline. Quem for a primeira vez, sinaliza aqui para mim, por favor. Tá? Shalom, Dona Antônia, bonitona. Então, quando a gente fala de tempos e estações, a gente precisa entender a dinâmica que opera em cada tempo, em cada estação. Então, quando a gente fala de outono, por exemplo, que é o tempo que nós estamos, quando nós falamos da estação do outono, nós falamos da estação do descanso. Inês, o que isso quer dizer de uma forma prática e simples? A estação do outono é uma estação onde eu e você sofreremos conflitos em escolhas. Por quê? Porque ou eu descanso no Senhor e aguardo,
ou eu me movo na minha inquietude, na minha impaciência e sofro a consequência. Então, quando a gente fala de outono, nós falamos de escolhas. Quando nós falamos de outono, nós falamos de descanso. Quando nós falamos de outono, nós falamos de um tempo onde eu e você estamos buscando a aprovação do nosso Deus. E quando o nosso Senhor e Criador nos aprova, é porque nós fomos provados. Quando o Senhor e Criador nos abençoa, é porque nós fomos aprovados. Quando o Senhor nos permite situações de desenvolvimento, é porque nós precisamos de aprimoramento. Então, quando eu falo de estação de outono, eu estou falando da face do homem. A face do homem representa o quê? A nossa humanidade. Então, no outono, uma ação muito comum que acontece conosco no outono, nós recebemos conflitos. E esses conflitos, se não forem resolvidos, eles vão se repetir mais para frente. No outono, o Senhor permite que nós vejamos diante dos nossos olhos físicos e espirituais os nossos comportamentos que precisam melhorar, o nosso linguajar que precisa ser tratado, a nossa alimentação, a nossa vestimenta, ações simples e até mesmo ações grandiosas que precisam ser tratadas. E qual a razão disso acontecer no outono? Porque no outono eu descanso no meu Pai. Então, se eu estou próxima do meu Pai, se eu estou conectada, se eu estou aconchegada no meu Pai, é neste momento que o meu Pai vai falar: melhora nisso, melhora naquilo, tá errado isso, tá errado aquilo. E entenda, tudo o que eu não resolvo se repete. A minha não ação vai trazer ciclo de repetição. E quando eu não resolvo, eu não aprovo, eu não mudo de fase. Então, aqui, dentro desse início de ensino do mês de Kislev, que a gente já está chegando nele, que fique claro para mim e para você: tudo o que você não resolver vai repetir. Quem entendeu aí, digita um amém para mim, só para ver se eu estou sendo clara. Não resolveu, vai ter repetição. Não resolveu, vai passar novamente. E não vai ser algo de imediato. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. As manifestações do outono não necessariamente acontecerão no verão. As manifestações do verão não necessariamente acontecerão na primavera. O que acontece no primeiro dia, onde nós temos o espírito de autoridade, pode não acontecer no quinto dia, onde nós temos o espírito de fortaleza. Não existe nada por acaso. O que existe é um planejamento estratégico para que os filhos identifiquem e se movam na palavra. Então, o primeiro dia existe com uma finalidade, assim como o primeiro mês, assim como o primeiro ano, e de forma sucessiva. Para cada dia existe uma cor, para cada dia existe um anjo, para cada dia existe um espírito, para cada dia existe uma letra hebraica, para cada dia existe uma simbologia. E quando eu e você, como filhas do Eterno, entende essas simbologias, nós nos movemos de uma forma mais adequada, de uma forma mais leve. E qual a razão disso? Eu entendo a ação maligna. Eu entendo a ação benigna. Eu entendo o mover do mundo espiritual. E quando eu entendo, eu começo a agir dentro de entendimento. Por isso que a palavra no livro de Provérbios diz que o sábio, ele vai buscar uma disciplina. Disciplina de quê? De conhecimento. Disciplina de entendimento. Porque quem conhece e entende é prudente na ação. Ou seja, quando eu falo de tempos e estações, eu preciso compreender que existe uma estrutura do céu que se manifesta na terra. E quando eu entendo isso, eu me movo sem dores. E se tiver dores, são informações de ações que eu preciso tomar de forma diferente. Então você não está sofrendo por acaso. Você não se decepcionou por acaso. A situação não é por acaso.
Existe um padrão que eu e você precisamos enxergar, porque quando eu enxergo, eu vou tomar uma nova ação. Então, dentro desse cenário que eu sei que eu estou passando por um processo de escolha, outono, que eu estou sendo representada pela face do homem, humanidade, ou seja, limitações. E hoje em dia, com o excesso de informação, o excesso de informações que a gente recebe o tempo todo, nós temos uma dificuldade. E qual que é a dificuldade latente nas pessoas hoje? Descansar. Por isso que na estação do outono, eu não posso tomar ações drásticas e nem decisões drásticas. Por quê? Porque eu estou recebendo muita informação a nível de conflito. E por que eu tenho conflito? Porque eu tenho dores que não foram resolvidas nos tempos passados. Então, quando eu falo da estação de inverno, eu falo de um tempo de análise interior para a mudança do meu comportamento. Você não tem que se separar do seu marido, não agora. A menos que seja algo muito drástico, tá? Aqui eu tô falando de uma forma muito ampla e não de uma forma específica. Então me ouça com bons ouvidos. Não é tempo de você pedir a conta do seu emprego, aquele emprego que você tá lá há 20 anos. Não é tempo de você sair do ministério onde você tá. Por quê? Porque nesses meses, e nós estamos adentrando amanhã às 18 horas, porque os tempos não viram à meia-noite, viram às 6 horas. Então amanhã, dia 20... Amanhã é dia 20, irmãs? Deixa eu ver aqui. No dia 20, isso. No dia 20, às 18 horas, nós estamos adentrando no 9º mês bíblico, que dá-se o nome de Kislev. O 9º mês bíblico é o último mês da estação do outono. Então, este mês, precisamente, nós receberemos um pouquinho mais de conflito. Um pouquinho mais de informação de confronto. Então, ao invés de eu tomar ações precipitadas, eu vou analisar cada informação que chega a mim, filtrar a luz da palavra, analisar o que está certo e o que está errado e só tomar atitude, se for drástica, se for dramática, mais pra frente. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos roubar nas nossas dores. Só que eu preciso entender que dor não é negativo, dor é positivo. Por mais difícil que a dor seja, a dor é uma informação de algo que está me machucando no campo da alma e eu preciso tomar uma atitude diferente. Senão, eu vou viver as mesmas coisas. Quem está vivendo o mesmo problema, quem está vivendo o mesmo desafio, quem está vivendo as mesmas situações, na verdade não conseguiu melhorar ainda. Inês, eu tô com meu marido e o problema é sempre o mesmo. Você tem o mesmo comportamento, por isso que você tem o mesmo problema. Lá no meu trabalho, o meu chefe tem o mesmo problema comigo, porque você tem a mesma ação, o mesmo comportamento com o seu chefe. Não é sobre o outro, é sobre você. Quem tá entendendo, digita aqui pra mim, é sobre mim. É sobre mim. Então, o que aconteceu no 9º mês? Vamos entrar no 9º mês. Então, a partir de amanhã, dia 20/11, às 18 horas, nós estaremos adentrando em Rosh Hodesh. O que é Rosh Hodesh de acordo com Números 10:10? É a festa da lua nova. Todo início de mês existe abertura de portais dimensionais. E esses portais dimensionais trazem bênçãos, trazem informação. Então nós estamos saindo do 8º mês e estamos adentrando no 9º mês. E no primeiro dia, ou seja, no dia 21 de novembro,
Porque o dia começa às 18 horas. Então, 18 horas do dia 20 é a primeira noite. E o primeiro dia será a partir das 6 da manhã do dia 21. E o que acontece no primeiro dia do 9º mês? O que o Senhor fala para nós no primeiro dia do 9º mês? Arrependimento. É o dia que o Senhor dá a chance para mim e para você de nos arrependermos. Inês, e como assim arrependimento? Baseado em quê? Algumas irmãs que estão aqui, alguns irmãos que estão aqui, participaram do Yom Kippur, participaram das celebrações do mês de Elul, celebraram a festa de Yom Teruah, seguiram todas as estratégicas dentro dos tempos bíblicos. Amém? E tiveram outras pessoas que não tiveram essa chance de se arrependerem lá no Yom Kippur, por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de planejamento. As variáveis são inúmeras. E então, o nosso Pai, que é misericordioso de forma extraordinária e infinita, Ele permite que no primeiro dia do 9º mês, os teus filhos se arrependam das práticas que são contrárias aos princípios bíblicos. Olha que coisa maravilhosa. Inês, eu não sabia do Yom Kippur. Inês, eu não sabia da dinâmica dos tempos bíblicos. Eu estou entrando aqui na live agora, eu acabei de ouvir isso, eu não sei nem do que você está falando. Pois é, minha irmã, se arrependa. Porque no 9º mês o Senhor dá a chance da nossa vida ser transformada através de uma ação de arrependimento. Se nós pudéssemos descrever uma ação, é arrependimento. Arrependimento de quê? De tudo aquilo que é contrário à palavra do Eterno. De tudo aquilo que o Senhor fala para nós fazermos e nós não fazemos. E não fazemos por ignorância, não fazemos por manipulação, não fazemos por dores. A causa é você e Deus. É você e o Criador. A estratégia de ação, de transformação, o Criador está usando a minha boca para você hoje. O que você vai fazer no 9º mês? Arrependimento. Se arrependa. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e se arrependa. Ora, chora, pede perdão, faça diferente. É grosseira, deixa de ser. É leviana, deixa de ser. Tá pecando, deixa de pecar. Não importa o seu comportamento. O que vai importar? O seu arrependimento. Por que arrependimento? Porque arrependimento está ligado à transformação. Remorso está ligado à repetição. A pessoa que não se arrepende, ela só fica com remorso, ela se sente culpada. E a culpa bloqueia o acesso celestial. Então, remorso traz culpa. A culpa traz bloqueio. O bloqueio não te transforma. Ele faz com que você repita a mesma ação. Já o arrependimento é diferente. O arrependimento, ele vai te trazer confronto. E esse confronto vai te trazer transformação. E essa transformação vai fazer com que eu e você mude de nível, não repetindo o mesmo erro. Quem me entende aí, digita uma aleluia. Chama o seu irmão e a sua irmã, se for possível. Amém? Convida aí alguém. Shalom, Adriana. Shalom, Rosa. Então, quando eu falo de Kislev, quando eu falo do 9º mês, eu falo de arrependimento. Quando a gente vai no livro de Ageu, no capítulo 2, no verso 10, o que está escrito? Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor dizendo, por intermédio do profeta Ageu. Nós temos manifestações do profeta Ageu, tanto no verso 10 como no verso 20. O que o Senhor está falando? O Senhor está falando, depois você leia lá, o Senhor está trazendo uma promessa. Só que para que o Senhor traga a promessa, Ele primeiro traz a correção. Por isso que quando eu falo do 9º mês, eu falo de arrependimento. Tem promessa para a sua vida? Tem. Tem abundância para a sua vida? Tem. Tem novidade para a sua vida?
Tem, porque quando eu falo do 9º mês, eu falo de bênção. E a bênção é para quem? A bênção é para filho que se arrepende do mau caminho. A bênção é para o filho que quer mudança de vida, se transformando e fazendo aquilo que o Criador quer que ele faça, e não fazendo aquilo que ele deseja fazer. Amém? Quem pode dar um amém aí, que agora a palavra foi dura. Então, quando a gente vai falar do 9º mês, nós vamos... O que aconteceu no 9º mês? No 9º mês, calma aí que eu anotei uma coisa aqui que eu achei muito legal. No 9º mês, Jeremias, o profeta Jeremias, ele declara o dito que Baruque revelou para o povo de Israel. Ou seja, informação do céu para a sua vida vem no 9º mês, quando você se arrepende. No 9º mês, Benjamim e Judá se reúnem. Por quê? Porque o povo de Israel estava se relacionando com o povo idólatra. Existia mistura de aliança. Então, Benjamim, que é a tribo do 9º mês, se reúne com Judá para se arrepender dos casamentos em desobediência. Tá vendo como a palavra do 9º mês é arrependimento? Qual aliança que você fez que está contrária às escrituras? Se arrependa. Porque nesse tempo, quando Benjamim, no 9º mês, quando Benjamim e Judá convocam o povo para arrependimento a nível de alianças idólatras, olha que coisa interessante. Há a manifestação de chuvas. No 9º mês, é um mês de muitas chuvas. Foi no 27º mês que as águas do dilúvio cessaram. E o que foi o dilúvio? Dilúvio foi um início. Um início para quem? Para os filhos. Aqueles que têm aliança com o Eterno foram preservados das muitas águas que trouxeram morte. O Senhor separou os dele, Noé e toda a sua família, numa arca, enquanto chovia e havia morte fora da arca, onde tinha a presença do Eterno, tinha vida. Então, no 9º mês se seca as águas de morte na sua vida. Por quê? Porque você está preservado dentro da presença do Eterno. Isso aqui é para filho. Filho se arrepende, filho se conecta ao Pai, filho busca o Pai. E as águas que tentam te matar, elas não te matarão, porque você está cheia da presença do Eterno. Então, quando eu falo do 9º mês, eu falo de arrependimento. Quando eu falo do 9º mês, eu falo de confiança. Shalom, Antônia, shalom, Josemilde, shalom, Vanessa. Quando eu falo do 9º mês, arrependimento. Quando eu falo do 9º mês, confiança. Então eu preciso deixar de fazer o que eu fazia para que a vontade do Pai seja manifesta. E quando a vontade do Pai é manifesta, as bênçãos são ativadas. Porque o profeta Ageu falou o quê? A bênção da segunda casa é maior do que a bênção da primeira. Tá lá, capítulo 2. Leia o livro de Ageu. Leia capítulo 1, leia o capítulo 2. Quando a gente fala ainda do 9º mês, o profeta Zacarias, ele anuncia o favor do Eterno no 9º mês. Então, quando eu falo de 9º mês, eu preciso compreender a ação do Pai em meu favor. E a ação do Pai só vai se manifestar em meu favor quando eu me arrepender do meu mau caminho e confiar que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. O Senhor vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. O Senhor vai terminar a boa obra que Ele começou na minha vida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar. E eu confio em quem eu me relaciono. Eu confio em quem eu me conecto. Eu confio em quem eu sou, em quem eu tenho aliança. Eu não confio num desconhecido. Se eu estou confiando em um desconhecido, eu estou com algum problema. Tem alguma coisa fora do lugar.
Então, quando a gente fala do 9º mês, a gente fala em abundância de confiança que geram bênçãos extraordinárias. Eu busco no meu Pai a resposta. Eu busco no meu Pai a direção. E eu vou ser ativada porque eu me arrependi. E aí eu vou viver o novo. Lembra que eu falei que o outono traz confronto? Porque o novo traz confronto. Irmãs, por mais que o novo seja algo que nos assuste, o novo, a mudança, a transformação, por mais desafiadora que ela seja, ela sempre trará um benefício. Inês, como assim? Você vai mudar de casa? É desconfortante? É chato na maioria das vezes. Traz novos desafios? Com certeza. Mas quando nós mudamos para melhor. Não necessariamente o cenário será o ideal. Tem cenários de mudança que são ideais, são melhores. E tem cenários que não são tão bons. Independente do cenário, a mudança ela vem com uma finalidade. Vem com a finalidade de trazer transformação. Então, quando eu adentro dentro do 9º mês, o que eu preciso ter bem claro na minha rotina, na minha dinâmica de dia? Eu preciso me arrepender do meu mau caminho, confiando que aquele que está permitindo a situação de confronto, a situação de escolha, ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou em fé, não em uma fé emocional, tá? Não é uma fé emocional, não é uma fé sensorial. Eu estou sentindo que eu vou fazer e faço. Não. Nós não andamos em fé sensorial, nós andamos em uma fé racional. Uma fé moldada, onde? Em Yeshua HaMashiach, que é o verbo vivo. Então, no 9º mês, quando vier uma situação desafiadora, eu já sei que eu preciso buscar uma nova ação comportamental para que eu viva o extraordinário. Então, eu já estou esperando o confronto. Então, eu já estou esperando o conflito. Então eu já estou esperando a situação desafiadora. Nossa, Inês, então você está querendo me dizer que é um ano difícil? Não, muito pelo contrário. É um ano facílimo. É um ano onde eu só recebo. Por quê? Porque eu sei onde eu preciso melhorar. Quando eu falo de 9º mês, eu falo da tribo de Benjamim. Quando eu falo da tribo de Benjamim, eu falo de acertar o alvo. Quando eu falo da tribo de Benjamim, eu falo de bênção quíntupla. Quando eu falo da bênção de Benjamim, eu falo de manifestação de transformação. Porque Benjamim, ele é o filho que nasceu na terra da promessa. Benjamim é o filho que não passou por tantas dores como os demais filhos. Quando eu falo de Benjamim, eu falo de substituição de decreto. No 9º mês, onde você tinha morte, você terá vida, porque você se arrependeu. No 9º mês, onde tinha escassez, vai ter abundância, porque você confia no Senhor. No 9º mês é ativado bênçãos extraordinárias do céu, porque eu escolhi passar por cima daquilo que eu acho que é certo e dei todo o crédito da minha vida às Escrituras sagradas e à verdade universal. Irmãs, a verdade universal não é a minha e a sua convicção. A verdade universal é a Torá. Quando eu busco a verdade estabelecida pelo meu Criador, eu vou ser ativada de uma forma extraordinária em tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu só preciso fazer uma coisa: confiar nele e me arrepender do meu mau caminho. Quando eu confiar no meu Pai, sabendo que Ele é fiel e justo para manifestar tudo aquilo que Ele tem, eu vou me mover em substituição de decreto. Inês, como é que eu vou fazer isso de forma simples? É impaciente? Vai começar a ser paciente. É nervosa? Vai começar a se aquietar. Por quê? É um tempo de substituição de decretos. Amém? Quem está me entendendo, digita aí para mim, substituição de decretos.
No 9º mês, a realidade da minha vida e da sua vida é alterada. É no 9º mês. É um tempo onde eu descanso no meu Pai. E quando eu descanso no meu Pai, eu recebo as bênçãos que o meu Pai tem para mim. Porque eu me arrependi, porque eu confiei nele. Porque eu tenho uma fé, que eu entendo os tempos. Eu tenho uma fé racional, moldada na palavra e não moldada em sensacionalismo humano. E não moldada em legalismo. E não moldada no que o outro diz, e sim moldada no que o meu Pai diz para mim. Precisamos estar plantados na verdade de Adonai. No 9º mês, decretos são substituídos. No 9º mês, realidade é transformada. No 9º mês, eu tenho que olhar para frente. Por quê? Porque eu estou sendo ativadas em bênçãos. Então, se arrependa do seu mau caminho, confia no Senhor e tenha transformação. Inês, onde é que eu vou ser atacada a nível emoção no 9º mês? No 9º mês, o ataque vem do trono de Júpiter. O trono de Júpiter é que vai atacar. Quem que é Júpiter? É a manifestação do próprio inimigo. O que ele vai trazer no 9º mês? Ele vai trazer... Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar essa palavra, tá, irmãs? Apesar de não gostar. Shalom, Adriana. No 9º mês, o inimigo vai trazer sensação de ansiedade, né? Inseguranças. No 9º mês ele traz muitas inseguranças. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Às vezes vem uma situação positiva e tem um momentinho de desafio e você já fica insegura. Então, no 9º mês, o inimigo pode trazer quebra de alianças. No 9º mês, questões de ansiedade. No 9º mês, o inimigo vai querer tragar a sua alma, fazendo com que você mantenha aquilo que te é nocivo a nível de emoção. Quando a gente fala de ação maligna no inimigo, para o 9º mês, o inimigo vem com muita crítica. Observa o seu comportamento. Você está criticando muito as pessoas, você está sendo rastreada. Outra coisa, ciúmes. Ciúme é espírito, tá lá no livro de Números, se não me engano, no capítulo 30. É um espírito que vem por raízes de adultério, seja familiar, geracional ou seja atual, não importa. Então, dentro no 9º mês, Júpiter vai trazer ações de vitimismo, hedonismo, sabe, a busca por um prazer seu. É só o seu prazer que importa. É só a sua vontade que importa. Cuidado com as feridas da alma no 9º mês. Porque se você está tendo manifestando muita crítica, tá? Em busca, eu tenho direito, eu mereço. Uma frase muito comum que se manifesta no 9º mês. Porque eu mereço isso. Eu mereço, eu cansei, eu tô cansada, eu não aguento mais essa situação. Olha o vitimismo aí. Então, emoções que trazem vitimismo, ansiedade, ciúme, prazer demasiado, sensação de rejeição. Eu tô passando por tal situação porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, o governo fez aquilo outro, o marido, o líder. O posicionamento de vitimismo, é uma estratégia que vai vir do trono de Júpiter na sua alma, na dimensão das emoções, para que você não se analise e sempre responsabilize o outro. Então, cuidado, porque nesse tempo, se você se colocar na posição de vítima, você não vai manifestar a bênção quíntupla que está sobre a tribo de Benjamim, que você tem acesso, porque você e eu somos Israel. Amém? Shalom, água da fonte 21, quem está nesse perfil? Shalom, Aninha.
Entendeu, irmãs? Tá claro? Alguém tem alguma pergunta de ação emocional do trono, ou de qualquer outra pergunta de posicionamento comportamental? Uma última observação, e não menos importante, quando eu falo de tempos e estações, eu preciso compreender que não é algo engessado, tá? Não é algo engessado. O mundo espiritual, ele não é engessado. Não é matematicamente, assim, né? 1 mais 1, 2. Não, não. Por exemplo, nós estamos adentrando no 9º mês, ok? No 9º mês, nós vamos chegar no dia 20 às 18 horas, é Rosh Hodesh, números 10, 10, festa da lua nova. Inês, o que eu vou fazer de forma prática para minha casa? Né? Faça um almoço, faça um jantar, senta com seus filhos, com seus irmãos à mesa. Inês, eu não sou casada. Então você, minha irmã, mora sozinha? Faz um lanchinho bonitinho ali, leia a palavra, ore a Deus, apresente o seu mês para Deus, celebre em amor, em unidade. Se quiser fazer uma oferta, faça uma oferta, é uma oferta de primícia, porque Rosh Hodesh é primícia, é o primeiro. Quem é o primeiro? Yeshua HaMashiach. Então levante um memorial, uma mesa, no primeiro dia do mês, entregando os 30 dias para o Senhor. E aí, quando você fizer isso, você está consagrando. O que é consagração? É dedicação. Eu estou dedicando os 30 dias ao meu Senhor e Criador. Quando eu dedico a Deus, Deus trabalha com verdade. Deus não trabalha com mentira. Deus trabalha com luz, com revelação. Então, o que vai acontecer? Eu vou receber a informação do céu da ação das trevas. Qual que é a ação das trevas? Rejeição, crítica, ansiedade, insegurança, quebra de aliança, busca por prazer. Onde o inimigo age? Na dimensão da alma. Então, onde tiver ferida, presta atenção. Onde tem ação que eu não resolvi, que você não resolveu, é onde o inimigo vai agir. E ele vai agir de uma forma estratégica, me colocando em uma posição que não é minha. E qual é a minha posição? A minha posição é de governo. Onde? No céu, em Yeshua, nas regiões celestiais. Então eu não estou embaixo, eu estou em cima. Então eu preciso mudar o meu campo de visão. Eu não olho de baixo para cima. Senhor, tá difícil esse mês, me abençoa. Não, não. Senhor, eu tenho direito ao que é meu. Então a situação de dor, eu já entendi, eu confesso. Eu me arrependo. É de cima para baixo que eu olho e não de baixo para cima. Porque eu e você estamos em Cristo. Amém, irmãs? Quem entendeu, digita um amém. Eu e você estamos em Cristo. Em Cristo, eu e você temos posição de governo. Então, eu e você governamos acima das energias, vibrações, frequências dos tronos de Júpiter. E para que eu haja de forma excelente, eu preciso saber, o inimigo no 9º mês vai agir na dor. Sabe o problema que você tem com seu marido? Já fica esperando. Ele vai falar alguma bobagem e você vai ficar chateada. Quando você ficar chateada, não é para você surtar, não. É para você se arrepender do seu comportamento. Porque você tem que confiar no seu Senhor. É um tempo novo. No 9º mês é 9. Qual que é a letra hebraica? Tet. T-E-T, né? Tet, é a letra hebraica. O que está dizendo o novo? O que Tet, que a gente pode trazer de manifestação? Olha que coisa linda, olha o alinhamento. Maturidade. Crescimento. O que eu acabei de falar alguns segundos atrás? Vai vir a situação de dor, não é para vitimizar, não. É para analisar. Não é vitimismo, é análise. Meu marido foi grosso, perfeito, foi grosso, tá errado, tá errado. O que ele falou é verdade ou é mentira? Olha o confronto aí. Olha a luz do Eterno trazendo para você. Ele tá certo, oh Deus.
Deixa eu descer aqui no vale. Deixa eu descer aqui na casa do oleiro. Eu vou me arrepender disso. Eu vou confessar para Deus. Quando eu confessar o meu pecado para o meu Criador, eu vou chegar lá na situação adversa, vou pedir perdão. Quando vier o teste, eu vou ser aprovada, porque eu já sei o ataque. No 9º mês, o inimigo traz vitimismo. Deus traz revelação daquilo que você precisa melhorar. Porque eu e você temos que ser pessoas maduras. Maduras. Tet é crescimento, é processo de maturidade. Quando eu falo de tet, eu falo de manifestação do fruto. Eu só vou conseguir manifestar o fruto se eu sou madura. Uma árvore que você acabou de plantar não dá fruto. Ela precisa crescer. Ela precisa receber adubo. Ela precisa receber mineral. Ela precisa receber água e sol. Ela precisa passar pelo processo de crescimento. Então a manifestação do fruto só dá para a pessoa madura. Se você, olha a condicional. Se você quer receber o fruto, vai ter que passar pelo processo da maturidade. Então, quando vier uma ação, quando vier uma palavra, quando vier o comportamento de um terceiro, e esse comportamento te confronta, não vitimiza, analisa. Não é para vitimizar, é para analisar. Analisou, se arrependa e confia que você receberá. Ficou claro, irmãos? Alguém sinaliza aqui para mim? Se tá claro. Porque eu gosto de dar a orientação do ataque do nosso comportamento logo no início. Porque geralmente os ataques vêm bem no início. E se você conquista na primícia, minha irmã, o mês está garantido. Se você conseguir vencer o primeiro dia, o mês está garantido. Se você conseguir identificar a ação maligna e se você conseguir identificar as bênçãos do Eterno, no início está garantido o seu mês. E aí você vai começar a viver o governo de forma estratégica. Quando a gente fala de 9º mês, a gente fala do ministro Summer. O que é o ministro Summer? É aliança, é proteção. Olha que coisa linda. Quando a gente fala de Summer, a gente fala de apoio. Quando a gente fala de Summer, ou seja, dentro de um tempo onde o inimigo vai vir com ações nas minhas dores, eu vou ter o apoio do céu para prevalecer acima das dores em Cristo. Aleluia. Eu e você não estamos sozinhas. Não estamos sozinhos. Eu e você temos Pai. Quando nós entendemos o ataque das trevas e nós entendemos que a nossa posição no outono, nessa estação, está juntinho do nosso Pai, protegido, vai vir o ataque. E a gente vai saber que a gente está protegido. Porque no 9º mês é Summer. E Summer é proteção. Summer é escudo. Summer é um ciclo completo de plenitude em Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse 9º mês, irmãos, nós devemos agir com confiança, com uma fé racional e não emocional, e nós temos que ser radicais. Isa, você tá aí? Lembrei de você. Se a Isa estiver aqui ainda, ela vai entender. No 9º mês, você tem que ser... Aí eu vou usar esse termo, tá, irmãos? Porque é um termo, é um termo melhor ajustado, tá? Você tem que agir com violência. Você tem que ser radical mesmo. Quando vier o confronto, é para você agir, responder de forma violenta. Não responder ao seu irmão, e sim responder à ação maligna. De forma radical e violenta. Não é buscar prazer, não é buscar
não é alimentar a rejeição, não é alimentar a crítica, não é ser violenta com a crítica. É verdade, eu era assim, mas eu não sou mais. Tô mudando agora, tô mudando hoje. Me perdoa, fulano. Eu vou fazer, o que tiver que fazer a nível de melhora. Você tem que ser violento, eu tenho que ser violenta. Não dá para negociar com as frequências de Júpiter. Tem que ser radical, tem que ser violento, tem que cortar o mal pela raiz. O mau comportamento, o mau hábito, o mau pensamento. Você é radical e violento. Ok? Não dá para negociar. Porque o fato de nós negociarmos traz ciclo de repetição. Exatamente. Ai, você não é ninguém. Olha a sua vida. E o inimigo usa muito as finanças nesse mês, né? Usa muito as emoções, né? Você gostaria que o seu filho tivesse um comportamento, você gostaria que o seu marido, que a sua esposa tivesse um comportamento. Ai, o seu chefe poderia agir assim. Você é sempre tadinho e o outro é sempre malvado. Ataque das trevas, fique esperto. Corta essa conexão. Corta. Não é assim não. O que eu tenho que aprender com essa situação difícil? Se tá repetindo, eu não fui aprovada, eu quero aprender. Isso é para maduro. Isso não é para menino, não. Isso não é para menina, não. Isso é para quem é maduro em Cristo. Amém? Dúvidas, perguntas? Quem está pronto aí para receber decretos celestiais maravilhosos? Quem está pronto para receber as bênçãos quíntuplas? Quem está pronto para lançar a flecha e acertar o alvo de primeira? Tudo isso está sobre a vida de Benjamim, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu tô pronta. Aleluia, Samara. Aleluia. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Eu dedico o 9º mês ao meu Criador. Eu dedico, o meu 9º mês pertence ao meu Criador. E eu tô pronta, eu tô aqui, eu tô disponível. Tá pronta? Diz aí, eu tô pronta. Que as bênçãos do 9º mês se manifestem na minha vida. Do mesmo jeito que no 9º mês as águas do dilúvio cessaram, trazendo um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de transformação. As águas contaminadas e amargas serão cessadas na minha vida, na minha casa, na minha família. Do mesmo tempo que houve a celebração, porque no 9º mês que é a celebração da festa das luzes, né? As luzes, a festa de Hanukkah. Ô Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que eu tenha luz na minha casa, luz na minha família, luz nos relacionamentos, luz nos negócios. Declara aí que a luz de Yeshua HaMashiach ilumine o mais profundo do meu ser e que eu não seja capturada pelas frequências de Júpiter, que eu prevaleça conectada ao trono celestial, me alimentando da frequência de Yeshua HaMashiach, porque eu estou nele nas regiões celestiais. Nós precisamos aprender onde nós estamos. Nós somos seres celestiais e estamos em regiões celestiais com Ele. Porque nós morremos com Ele e nós ressuscitamos nele. Aleluia! Está lá no livro de Colossenses. Que as minhas vontades e as suas vontades nesse 9º mês morram, sejam crucificadas. Quem pode dizer um amém, diga. Que sejam crucificadas e que eu e você possamos ressuscitar em Cristo, para que a vontade dele seja manifesta em nós. Nós tomamos posse da bênção da tribo de Benjamim. Nós tomamos posse da bênção desse mês, deste tempo. Águas amargas sejam cessadas. Águas turvas sejam cessadas. Que as águas santas e purificadoras do Eterno venham lavar nossa alma, venham lavar nossas memórias e que nós sejamos ativadas nesse 9º mês. Que a bênção do Eterno se manifeste nesse 9º mês. Amém? Aleluia! Que sejamos ativadas no Eterno. Que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Que nós possamos confiar
naquele que começou a boa obra, que tenhamos uma fé racional, sabendo o que está acontecendo e agindo para estabelecer o governo do céu na terra. Amém? Amém e amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estamos com quase 1 hora. Alguém tem pergunta? Alguém tem dúvida? Está tudo claro? Aleluia! Precisamos compreender, né? Estamos num tempo de abundância. Estamos num tempo de bênçãos quíntuplas. Inês, onde é que está isso na Bíblia? Deuteronômio, no capítulo 33. O 9º mês está falando do verso 12. Eu sugiro toda a leitura de Deuteronômio 33. Nós temos direito em Cristo. Nós temos direito. Em Cristo nós nos movemos. Aleluia. Aleluia. No 9º mês tem palavra de bênção. No 9º mês tem mudança de comportamento. No 9º mês a manifestação do novo e do extraordinário. Aleluia. 1º dia, Samara. Aleluia. No 1º dia do 9º mês, o dia do arrependimento, o Senhor traz transformação para a sua vida, amada. Aleluia. Onde tem arrependimento, tem transformação. A gente precisa entender que arrependimento é algo maravilhoso. Eu me arrependo para ser transformada. Eu me arrependo para viver o extraordinário. Eu me arrependo para exercer o governo. Eu me arrependo para manifestar a verdade do céu. Eu me arrependo para que Yeshua viva. Eu me arrependo para minha casa, minha família, minha nação ser transformada. A chave da igreja, a chave da nossa vida para esse mês 9º é o arrependimento. Quando eu me arrependo, tudo se faz novo. Aleluia. Aleluia, que dia profético, Samara, na sua vida. Arrependimento é chave extraordinária, porque o arrependimento ativa o perdão, e o perdão não pode ser acessado pelas trevas. As trevas não têm acesso a essa frequência do perdão. As trevas não têm acesso à frequência do arrependimento. Então, quando eu me arrependo, o Senhor traz uma manifestação imediata para mim, para a minha descendência, para a minha ambiência. Aleluia! Então, se arrependa, já desce hoje em louvor, em adoração, em oração. Hoje, agora. Né? Se arrependa, peça perdão. Ah, Inês, eu não errei. Eu quero saber quem é que está certo. Aleluia! Eita, porção dobrada. A sua mãe e você nasceram no mesmo dia, Samara? É isso mesmo? Se for, é porção dobrada. Olha a manifestação de Ageu aí na sua vida. É muita... Aleluia! Aleluia! Que coisa linda! Ah, tem muita chave aí, tem muito código. No mesmo dia da semana, uau! Olha que coisa linda, né? Dalet, 4º dia é a letra Dalet. Dalet, né? Dalet é porta. Dalet é acesso. Dalet é conexão. No 4º dia, conselho. Né? Conselho é direção, conselho é estratégia, conselho é planejamento. Então, no 4º dia, essas bênçãos estão manifestas de forma dupla na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É seu aniversário, Dani, que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te abençoe e te prospere, que te conduza a novos caminhos. Aleluia! Que você seja transformada.
Aleluia. Que coisa linda, né? Irmãs, o dia que nascemos, a hora que nascemos, o mês que nascemos, a estação que nascemos, tudo isso faz parte de um projeto do nosso Criador. E essas informações, elas são um indicativo de propósito. Entenda, o seu propósito não está do lado de fora, o seu propósito está do lado de dentro. Porque a nossa alma, o que é a nossa alma? Nossa alma é um fragmento do nosso Pai. Ele soprou em nós. Ele soprou e nós nos tornamos alma vivente. Ai, não posso falar isso, aleluia. Amém? Que coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quanto mais nós buscarmos respostas e direção naquele que é, né? Em Iá, quanto mais nós envolvermos o nosso Pai, mais nós seremos ativadas e transformadas. Sem dores. Aleluia. Vamos orar então para que nós sejamos abençoadas neste novo tempo. Nós estamos entrando no último mês da estação do outono. Estação onde eu e você receberemos a transformação na nossa vida. Aleluia. Paizinho, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, de acordo com a Tua palavra, onde o Senhor deixa muito claro para nós que existe um tempo determinado para todas as coisas. De acordo com Eclesiastes, no capítulo 3, existe um tempo. Tempo de morte, tempo de vida, tempo de dor, tempo de cura, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de trabalho, tempo de descanso. Nós adentramos, Pai, nesse tempo, nós nos vestimos neste tempo. Nós entregamos para o Senhor este 9º mês, para que as bênçãos de Benjamim, que nós temos direito em Cristo, sejam ativadas em nós e nós possamos governar de forma excelente, acertando o alvo de forma certeira e estratégica no primeiro ataque. Porque Benjamim tem a bênção quíntupla e nós temos acesso a isso. Então nós nos arrependemos do nosso mau caminho, nós nos arrependemos dos nossos maus hábitos, nós nos arrependemos e confiamos em Ti, pois o Senhor tem novas porções, novos códigos, novas conexões, novos problemas, para que nós possamos viver o Teu novo e o Teu extraordinário. Pai, que a Tua bênção seja manifesta na nossa vida e na nossa casa, para que o Teu nome seja glorificado. Nós ativamos as bênçãos do 9º mês, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Aleluia! Glorificado seja o nome de Papai. Amém? Quarta-feira, 9 horas da manhã, nós estamos aqui. A live do mês vai ficar salva tanto aqui como no nosso canal do YouTube. Se você não segue o nosso canal do YouTube, nós estamos começando esse projeto, @InêsM07. Segue lá o nosso canal. A live de Rosh Hodesh vai ficar salva aqui e vai ficar salva lá. Lá no nosso grupo, Palavra na Prática, que o link está na bio. Eu vou colocar mais informações, vou colocar agora de manhã mais informações sobre o 9º mês, tá? Para que a gente tenha mais conhecimento, para que a gente possa se mover de uma forma excelente, manifestando a vontade do nosso Criador. Quinta-feira, se o Senhor assim permitir, eu vou avisar lá no grupo sobre o nosso ensino, tá bom? Nosso ensino, quinta-feira, às 19 horas. Eu ainda não sei o tema. Talvez a gente fale de Benjamim, de alguma coisa das tribos, enfim, eu não sei ainda. Tá? A gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então você que é mulher e precisa ou deseja de um acompanhamento, nós temos informações quase que diárias no grupo. O grupo é fechado, tá?
E só para mulheres nós temos informações quase que diárias, insights quase diários e temos encontros semanais, tá bom? Venha, participe, entra lá no nosso grupo de ensino. Amém? Muito obrigada àquelas que são constantes. A constância traz a perfeição. Obrigada àquelas que passaram, obrigada àquelas que permaneceram. Oi, irmã, eu queria saber o seu nome. Red Madstore 21. Eu queria saber o seu nome, não sei porquê, mas eu gostaria, se você puder se identificar. Se não, falar o que, Ana, da terapia? Quem desejar terapia individual, eu sou terapeuta, é isso? Eu não costumo falar, né? Se você precisa de um acompanhamento, precisa de ajuda, clica lá no link, eu sou terapeuta, eu posso te ajudar se você estiver no meu propósito, se eu estiver no seu, né? Aqui eu tenho algumas mentoradas que fazem acompanhamento comigo no individual e também... Eu tenho algumas que fazem acompanhamento individual, tenho outras que fazem acompanhamento em grupo. Nós teremos um ensino posterior sobre intercessão, tá? Eu estou montando o ensino ainda, primeiro anúncio, eu não gosto de anunciar, mas nós vamos fazer um ensino sobre intercessão. Aí eu não sei se eu vou linkar junto com o tribunal, mas nós precisamos saber a diferença de intercessão e de oração. Eu vou estar avisando para vocês, será pago. Esse geralmente são valores simbólicos. Pronto, Ana. Tá, então você que precisa de um apoio, de um acompanhamento, se for da vontade do Eterno, eu tô aqui. E o ensino de intercessão eu vou estar avisando no grupo, possivelmente no mês de dezembro, tá? Possivelmente no mês de dezembro nós faremos um ensino sobre intercessão. Nós vamos aprender a interceder à luz da palavra. Esse ensino ele será pago, é uma oferta simbólica, tá? É uma oferta simbólica, quem puder participar. Quem não puder, Inês, não tem como participar, tô passando por uma situação dificílima, me chama no privado que a gente conversa, tá bom? Pronto, Ana, dei o recado falando que quem precisar de ajuda. E a gente se vê, se o Senhor assim nos permitir, na próxima quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nenhuma pergunta mais aqui, nenhuma observação. Glorificado seja o nome de Papai. Aleluia. A live tá salva, comenta, tá, irmãs? E manda para quem você achar que deve, se fizer sentido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a Shalom. Um dia abençoado, uma semana próspera, um mês de governo para todas nós. Shalom, shalom, fiquem com Deus. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.